estamos com mais um Papo Delas. Hoje eu estou aqui me divertindo muito, porque está super divertido com as mulheres que aqui estão. Mulheres super especiais. Eu estou com uma mulher aqui que autoestima é a palavra. Ela chega e a gente se enebria com essa energia que ela tem, que é Sheila Salustino, que além de psicóloga, é uma mulher maravilhosa, empoderada, cacheada agora, que eu fiquei assim, com a boca aberta com esses cachos, já pedi dicas. Sheilinha, muito obrigada por você ter topado conversar sobre autoestima comigo. E quando elaborando, né, assim, quem eu ia convidar para falar de autoestima, me veio você muito, a cabeça isso. E ao coração, né? E assim, eu tenho uma imagem sua lá no curso de formação em família, que a gente, no meio da aula, a gente lá, e de repente Cheilinha pegava um cremezinho, começava a passar, e aquele cheiro atingia todas nós, né? E parece que vai atiçando os sentidos, né? Uma mulher ali se cuidando, com aquela delicadeza consigo, né? Então, por isso que eu te chamei, para a gente se deliciar aqui com esse papo. Bem-vinda. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Quem é você? Quem é Sheila? Quem é essa cacheada? Quem é essa cacheada? Olha, Joaninha, primeiro é um prazer estar aqui com você, principalmente quando eu penso nesse projeto que é conversar sobre mulheres ou com mulheres ou para mulheres, né? Então, esse Papo Delas, o próprio nome, eu acho que já me despertou muita alegria. E Sheila é essa cacheada que está aqui na tua frente, risonha, brincalhona, que busca sempre essa leveza no dia a dia. Já foi sim uma pessoa muito mais pesada, muito mais cheia de questões, mas eu acho que o próprio trabalho ao longo da vida também vai trazendo essa fluidez. Eu sou psicóloga clínica escolar, atuo há 20 anos, há 9 anos eu já estou na instituição que eu trabalho atualmente com adolescentes, e na clínica trabalho com os adolescentes e casais, né, além dos adultos. É uma profissão que eu amo, e conversar, trazendo um pouco essa temática do feminino, da autoestima, e trazendo também um pouco dessa psicologia, né, que entrelaça tudo isso, para mim é uma delícia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um prazer tê-la aqui. Menina, e essa tal da autoestima, né? Qual lugar, né? Eu fico pensando, nós mulheres, né? Além de tudo que a gente lida nesse lugar multifacetado, cheio de tarefas, mega atribuído, né? Como é importante a gente ter essa manutenção desse lugar de autocuidado que perpassa a autoestima, né? Como é isso na tua vida? Fala um pouquinho, assim, tanto para a mulher, Sheila, e como você percebe isso com as suas clientes no consultório? Para mim, faz parte, né? Como você disse, faz parte do meu dia a dia, pensar sobre isso, olhar para isso, exercer isso enquanto recurso na minha vida. Então, eu sou essa pessoa que gosta de parar para pensar sobre si, olhar para esse autocuidado desde dentro, né? Então, a terapia faz parte, olhar para aquilo que está pesado faz parte, para aquilo também que torna-se recurso, porque a gente não tem um recurso só a vida inteira, né? A gente vai adquirindo ao longo da vida. Sim. Então, isso faz parte da Sheila, dessa construção da minha autoestima, dessa construção do meu caminhar, até para que esse caminhar seja cada vez mais leve e mais autoconectado. E o trabalho na clínica, assim como na escola, ele é muito intenso, porque a autoestima ela não fala só desse cuidado com o físico, com o externo, né, com tudo isso que a gente pode no fazer, no tocar, no adquirir, mas principalmente ela começa lá de dentro, né? Ela começa na nossa essência, primeiro visitando aquilo que não deu certo, no sentido da validação do outro, dessa segurança que foi construída na relação com os nossos pais ou com o nosso núcleo social, de escolas e tudo mais. E na clínica eu vou justamente trazer essa restauração para aquilo que não pode ser cuidado espontaneamente, mas que precisa de uma intervenção do outro, precisa de um olhar para essa história, para essa pessoa machucada, não validada, insegura, enfim.
A partir dessa visitação, a gente vai construindo essa autoestima enquanto recurso. Sim. E, inclusive, esse autocuidado, né? Esse externo, esse poder olhar para os nossos cabelos cacheados ou para esses cheiros que nos encantam, que trazem memórias positivas, mas que falam também desse empoderamento, né, que a gente pode ter, independente do gênero, independente de sermos mulheres, né, ou, enfim, qualquer idade também está dentro desse olhar. É tão massa que você está falando, né? Porque me toca nesse investimento que começa no que é dentro, né? Essa volta a si no lugar mais profundo para que isso que é investido internamente possa reverberar fora, né? Através de um cuidado, né? De um cuidado prático consigo, né? De um hábito de saúde consigo, né? E como é importante, né, Sheila, para nós mulheres, a gente ter esse reconhecimento do lugar da autoestima como algo mais profundo, não só aquilo que é visto, né? Mas aquilo que é investido internamente, né? Que é visitado. Com certeza, porque a autoestima refletida no externo, ela simplesmente é o reflexo mesmo, né? Não tem palavra mais autoexplicativa do que isso. De fato, quando a gente está bem, a gente reflete isso no nosso olhar, no nosso jeito de se mover na vida. E quando eu digo mover, está na ação, mas também está no que a gente conquista, porque a autoestima não está só ligada ao nosso corpo, mas também ao nosso trabalho, ao nosso lugar de mãe. Hoje a gente tem visto muito as mulheres reivindicarem um lugar de mãe diferente. Verdade. Isso também tem a ver com a nossa autoestima, porque antes era sempre relegado, por exemplo, a tarefa do cuidado com os filhos às mães. E hoje a gente vê que as mães, elas estão em todos os espaços, elas não são só mães, elas são mulheres que estão no mercado de trabalho, que estão exercendo a função de mãe solo. Então, elas precisam também olhar para isso de uma maneira diferente hoje e poder validar-se nesse lugar de mãe de uma maneira diferente. A gente não precisa ser essa mãe 100%, essa profissional 100%, essa mulher 100%, essa mulher maravilha, né? Mas que a gente vai caminhando e a gente vai se construindo de uma maneira completamente diferente de antes. E interessante porque quando a gente olha para esse lugar da mulher, como isso mudou. Né? Como nós éramos antes e como hoje podemos ser. Isso fala do nosso lugar realmente diferente, de um poder fazer diferente. É o que esse empoderamento tanto diz, né? Desse novo lugar da mulher e do feminino na sociedade. Sim, verdade. E como isso chega, né? É esse lugar que é construído historicamente, né? E ele chega nessa postura, ele chega nessa ação no mundo, né? A autoestima, eu acho que tem muita relação, eu fico pensando assim, para além das teorias, né, da importância da autoestima na saúde mental, mas eu fico pensando no processo mesmo de construção da mulher, de reconhecimento da própria mulher, né? Como a autoestima pode ser uma via de acesso, né, para que essa mulher ela possa legitimar o lugar dela, seja nesse cuidado mais profundo, seja no cuidado. Outro dia eu estava conversando com uma cliente minha que tem um quadro de uma depressão bem refratária, né? E que a conquista do dia, assim, eu brinco com ela, eu digo assim, olha, hoje o seu pódio vai ser o banho. Se você conseguir tomar o seu banho, mas não é qualquer banho, é aquele banho, com aquele sais de banho, com aquele tempo, com a musiquinha que você coloca, né? E esse banho, que é uma atitude de cuidado com ela num dia difícil, né? Sim. Traz ela para uma reconexão consigo e um aumento da energia, aumento da vibração, né? Melhora o humor dela, com cuidado simples, né? Como é importante esses espaços de reconexão através do cuidado. Como é diferente a mãe real, descabelada, né, com os seios cheios de leite, precisando amamentar, mas também precisando dormir, precisando pentear os cabelos. Então a gente precisa começar a desconstruir esse lugar perfeito, de que essa mulher real, ela também, no dia da autoestima baixa, ela pode fazer algumas coisas e está tudo bem.
Amanhã ela pode estar melhor, amanhã ela pode ser uma mãe mais atenta, mais presente, se ela tiver mais disponível, né? Sim. Assim como o nosso lado profissional e tantos outros que Perfeito. recheiam a nossa vida. Perfeito, Sheilinha, a tua fala. Eu te ouvindo, eu fiquei pensando muito na vulnerabilidade, né? Como esses ideais de perfeição sobre a mulher e esse movimento todo que a gente vê, né, midiático, desse ter que parecer algo, ter que ser de um jeito, né? Esse mito da beleza constante, né? Como às vezes a mulher ela não acessa esse lugar de vulnerabilidade, entre milhões de aspas, de um lugar real, né? Como se a mulher não se permitisse se vulnerabilizar naquilo que de fato ela é, que ela não está bem o tempo todo, né? A gente que trabalha a semana toda, às vezes, quando a gente consegue na sexta-feira fazer a nossa unha, é uma conquista, né? Sim. É tipo assim, nossa, consegui, deu certo, né? Pequenos cuidados, né? Mas a gente não consegue todos os dias, a gente não consegue, às vezes, ter. Como você falou, né? Assim como todos os afetos, tudo aquilo que nos afeta, existe uma flutuação. Né? E não é todo dia que a gente vai estar com isso lá em cima, né? Não é todo dia que a gente vai estar com isso ali bem posto ali, né? Às vezes a gente precisa fazer um movimento de busca, às vezes é um movimento concreto, fazer a unha, tomar um banho. Isso. Às vezes é um investimento mais profundo, né? De entender o que está mexendo aqui dentro, a nível mais profundo, que está provocando tanto abandono, tanto descuido, né? E valorizar todas essas conquistas. É como você disse, às vezes é fazer uma unha, às vezes é poder dormir um pouco mais, às vezes é realmente poder fazer algo ainda maior, né? Nesse autocuidado ou nesse movimento. E tudo bem. E pensando nisso também, Joaninha, eu vejo como há uma cobrança do outro em relação a nós, mulheres, e como a gente precisa cada vez mais caminhar para esse percurso muito mais saudável e muito mais homogêneo entre nós. Sim. Eu pensando também quando eu te conheci, né, me veio muito quando veio o convite, como foi importante para mim te ouvir falar sobre o lugar da mulher negra. Sim. Isso me tocou de uma maneira assim muito bonita e muito simbólica, porque eu passei a pensar que sim, mesmo que eu não enxergue essas diferenças como nocivas no sentido de que não, tudo bem, é minha amiga, entende? Não tem nada de diferente nisso. Mas se a gente pensar bem, a sociedade vê, né? E você trazer nas nossas conversas, nos nossos encontros, né, de formação, como existia, sim, de fato, um lugar para ser conquistado, para ser falado, para ser visto. Isso fala de autoestima também. Exato. De você poder trazer o reconhecimento de um lugar que é diferente do meu. Isso. E que eu posso ser tocada por isso, né? Eu posso olhar para isso de uma maneira diferente, até para que aquelas mulheres que não estão tão próximas, eu também poder enxergar o percurso de cada uma. E poder acolher, né? É tão legal você ter feito essa visitação aí nessa história, né? Porque aí me faz pensar e conectar com o meu processo de autoestima, né? Porque é bem isso, assim, a mulher, por si só, né, a gente já tem toda essa cobrança, né? Sim. Mas quando a gente afunila a coisa, né? E aí falando do meu lugar enquanto mulher negra, aí eu sinto de uma forma muito distinta, né? Porque essa cobrança, para mim, ela obedece outro fenômeno, né? E me toca em lugares diferentes, né? Não é pior ou melhor, é diferente, né? É distinto, né? Realmente, assim, a mulher negra, né, os afetos que perpassam a mulher negra, inevitavelmente vai reverberar na sua autoestima, não tem como, né? Porque esse reconhecimento na história, né, enquanto uma mulher negra, crespa, né, que aprende a cuidar do cabelo, se autoriza a usar uma camisa verde-limão, né? Isso é uma construção que é difícil, né? É verdade, é uma construção. É difícil porque existem vários nãos, né? Assim, vários significados e várias crenças, né? Não pode, né? Cabelo cacheado demais não é legal, né? Eu lembro, Sheilinha, acabou que essa matéria nem foi ao ar, mas acho que ano passado me buscaram para falar sobre a importância do cabelo da mulher, né? E aí, quando tu chegou com o cabelo cacheado, eu lembrei disso também, né?
dessa coisa de você poder sustentar o seu cabelo, né? E aí eu fiz a matéria lá com a menina, mas eu lembro que na matéria, ela me perguntando do meu percurso, né? E eu fiquei desorganizada, me deu assim um travamento, porque mexeu em lugares de muito afeto, né? Do processo, assim, de poder deixar o meu cabelo solto, de poder assumir os cachos, independente do que está na métrica, na forma, né? Obrigada por me lembrar, viu? Olha, e eu vivi muito isso, sabia? Apesar de ter percursos diferentes, né? Com certeza, eu sei que você é atravessada por outras questões, até históricas mesmo, como você mencionou, mas quando eu era criança, o meu cabelo, ele não era bem visto, né? Então, e não existia, lógico, todos os recursos que nós temos hoje em dia, né? Que estávamos conversando anteriormente. E como isso trazia algumas falas da minha família para mim que eram muito ruins, que interferiam diretamente nessa autoestima. Então, muitas vezes eu prendia meu cabelo. Eu lembro que quando eu ia para a escola, nossa, minha mãe puxava tanto o meu cabelo para ele poder ficar amarrado num rabo de cavalo, numa Maria Chiquinha, né? Que era em cada lado um totozinho, para justamente não aparecer esse cacheado. E se a gente olha para isso numa construção familiar, como isso tem um impacto. Demais. Eu passei anos alisando o meu cabelo para justamente não ser visto, né? Esse cacheado, essa soltura, essa leveza, essa identidade. Isso. Porque ela tinha uma associação direta com algo ruim, com algo feio. Assim como eu sempre tive o quadril muito largo, nunca fui muito magra, sempre fui mais cheinha. Isso também era ponto para não ser validado como um lugar de uma mulher bonita, de uma menina bonita, né? Porque não é só a magra que é bonita, a magra, a cheinha, a gordinha, todas nós, baixa, alta, enfim. Tudo isso a gente, inclusive, tem visto essa desconstrução social que tem sido muito favorável, né? As propagandas de TV têm mudado essa conotação de valorizar somente a magra, a alta e poder incluir a diversidade que é real, porque essa é a vida real. Pois é. Quantas mulheres se submetem a milhões de procedimentos, né, buscando um ideal e emocionalmente, né, internamente, seguem machucadas, né, destruídas emocionalmente, às vezes mutiladas, né, emocionalmente. Quanto à autoestima da gente, ela não é só aquilo que está ali colocado, posto, né, visto, como tem a ver com algo que é construído internamente, né, Sheilinha? E como isso também vai impactar na relação com o outro, né? Na forma como você se coloca, seja no trabalho, permitindo abusos, né? Relações abusivas, assim como nas relações de parcerias. Se você consegue trabalhar isso, encontrar um lugar muito mais saudável, inclusive para essas validações que não foram feitas no tempo certo, vamos dizer assim, né? Na nossa construção da nossa identidade, como a gente se submete ao outro de uma maneira muito nociva. Então, as pessoas que são atravessadas por essa autoestima muito baixa, em virtude dessa falta de validação anterior, elas se submetem a muitas coisas nocivas, né? Relações realmente tóxicas. Né? Você falou disso e eu fiquei lembrando do quanto a validação, essa falta de validação, né, ela vai provocando nas mulheres, né, um lugar de subserviência na vida adulta, né? De uma passividade extrema, né? Você acha, Sheila, que a autoestima ela pode ser entendida como um instrumento de empoderamento, pensando em empoderamento nesse lugar de autoafirmação de quem se é, né? Da mulher poder, eu sou assim, eu tenho cabelo cacheado, eu sou uma mulher preta, eu posso usar uma camisa verde-limão, e qual o problema? Né? Com certeza, se a gente consegue trazer muito mais saúde, vamos dizer assim, a todas essas questões que a gente viveu e que foram desconstruídas de um lugar saudável, de um lugar do humano, né, de um lugar possível, a gente vai construir um percurso muito melhor. E com isso, Joaninha, a psicoterapia ela traz, né, ferramentas realmente de intervenções necessárias, porque quando a gente pensa em autoestima, a gente também precisa
pensar no acreditar. Na hora que eu acredito em mim, eu vou traçar, nossa, um mundo, né, à minha frente e eu vou desbravá-lo. E como é o não acreditar? O não acreditar faz a gente se colocar num lugar, muitas vezes, adoecido frente ao outro, seja o outro a parceria, como eu falei, Sim. ou o trabalho, socialmente, a família, enfim. Isso vai desencadeando uma série de questões em relação à pessoa e a pessoa com o outro. Então, como é importante a gente poder trabalhar isso profundamente para a gente construir cada vez mais uma mãe mais saudável, uma profissional mais saudável, um ser humano mais potente. E por falar em potência, eu vou trazer a potência das mulheres nesse feminino, nesse conjunto de coisas que nos fortalece. Estar com uma mulher é muito legal. Eu tenho visto vários vídeos que têm falado sobre isso, seja a mulher no lugar de mãe, que pode estar ao lado de outras mulheres, e também ser validado o dia da angústia pelo bebê que não está engordando, ou tantas outras questões, assim como todas essas coisas que permeiam o nosso dia a dia. Então, estar com uma mulher, ou estar com mulheres, de fato traz toda essa força, toda essa potência de poder construir um lugar diferente. Sim, sim. E é isso mesmo, eu acredito muito nisso. Eu sei disso. Eu acho que é esse o caminho, né? Eu acho que nós, mulheres, ainda tem muita cortina nos nossos olhos para tanta coisa, sabe? Mas quando a gente entende esse potencial, né? Esse lugar de colaboração, de parceria, né? E não de depreciação uma das outras e competitividade, competição, né? A coisa acontece e a gente consegue se curar de tantas coisas, né, Sheila? É verdade. E construir mais e mais. Mais e mais. Mas ainda não acabou. Queria que você falasse mais uma coisinha. Sim, diga. Eu estava falando aqui do meu processo de descoberta, né? Aqui um pouquinho na minha fala de como foi os caminhos da minha autoestima. Eu lembro, por exemplo, essa coisa da cor. Já falei isso algumas vezes lá no meu Instagram. Sempre falo com as amigas. Inclusive essa história dessa marca, né? Que a coisa da cor me trazia um certo receio, porque minha mãe, ela não me reconhecia enquanto negra, enquanto, né, mulher negra. Ela dizia que eu era moreninha. Sim. E ela dizia, mas veja só, né, ela dizia isso, e eu entendo muito o lugar da minha mãe, né, de não letramento mesmo racial das coisas e tal. Então ela dizia isso, mas ao mesmo tempo ela dizia, não, mas essa cor não fica bem com você. Não, filha, esse laranja, esse amarelo não fica bem com você, né? Então eu fui crescendo, usando tons bem pasteizinhos, né? Um rosinha claro, ou preto, ou cinza. Então, o meu processo de autoestima, assim, de poder chegar ao momento de me afirmar e poder, né? Eu posso, e é bonito, e achar bonito, né? Foi custoso, né? Até um dia desse eu estava ainda meio assim com essa marca. Agora já estou de boas com ela. Mas a coisa da cor, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho, se você puder, como foi o teu caminho da autoestima, assim? O que você se sente à vontade para dividir com a gente, uma mulher falando para outra mulher aqui? Como eu te disse inicialmente, né, as primeiras memórias que eu tive na terapia em relação a essa construção da autoestima, esse lugar, foram imagens negativas, memórias negativas, pensamentos assim muito difíceis. E eu precisei realmente mergulhar nisso nos meus processos, né? Ao longo de todos os meus processos terapêuticos, porque a gente vai, a gente fecha, depois a gente reabre, e assim a gente vai caminhando e se olhando cada vez mais. E eu comecei por aí. Como é que era olhar para o meu cabelo de uma maneira diferente? Como é que era olhar para o meu corpo de uma maneira diferente? Lógico que eu precisei percorrer muitos caminhos, inclusive uma cirurgia bariátrica, mas a partir de todo esse olhar que foi se construindo e foi sendo atravessado também por muitas dificuldades, eu fui chegando num ponto que eu acho que é o que eu gostaria de trazer hoje para você, que é da sexualidade. Perfeito. Então, dentre tantas, né, que a gente pode investir
para olhar a autoestima, como eu te disse, profissional, o lugar de mãe e tantos outros, eu queria falar do lugar da mulher sensual, da sua sexualidade, que está no cabelo, né? Que está no olhar, que está no vestir-se, que está na fala empoderada mesmo, de dizer eu sou, eu estou, é esse o lugar que eu quero ocupar. Então foi um percurso realmente difícil. Como eu te disse, eu precisei ir além, recuar, assim como todo processo terapêutico faz, né? Mas eu cheguei nesse lugar muito mais tranquilo. E eu vou te dizer uma coisa, como a maturidade me ajudou. Depois dos 40. Depois dos 40, tudo é muito mais tranquilo. Não só o percurso terapêutico, o conhecimento, mas é óbvio que a maturidade faz uma diferença gigantesca na vida da gente. De poder olhar para as pessoas, para as coisas e para o nosso desejo de uma maneira muito diferente. Então, hoje, eu vivo o meu desejo de uma maneira muito mais tranquila, muito mais saborosa, muito mais em paz. Então, eu acho que é esse aspecto que mais se destaca, né? Para trazer, de fato, essa autoestima de maneira saudável na minha vida hoje. Ai, que Não delícia. foi à toa que eu enveredei pela sexologia, comecei a estudar cada vez mais, né? E isso tem me atraído, porque, de fato, é uma vivência muito gostosa, muito prazerosa em mim. Vamos acessar nossos desejos, né? E deixar que isso reverbere na autoestima. Com certeza. Ai, Sheila, obrigada, viu? Muito obrigada por você estar aqui comigo, partilhando aí as questões. Delícia falar contigo. Ai, muito bom estar aqui, né? E falar sobre nós mulheres, sobre os nossos lugares, as nossas mudanças, nossas construções e principalmente o que a gente pode viver de melhor. Isso, a melhor vida que a gente merece. Com certeza. Obrigada, Joaninha. Um beijo, meu amor.